Torcedores rubro-negros que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport empata mais uma, fora de casa, desta vez contra a equipe do Novo Horizontino. É um jogo da 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Sport sai com mais um resultado de igualdade como visitante na competição. A partir de agora, a gente trazendo aí os destaques deste jogo, né, que deixa o Sport momentaneamente na vice-liderança da segundona e já pensando aí agora na sequência de 2 partidas em casa contra a CRB e Ponte Preta, para quem sabe com o apoio do seu torcedor voltar a vencer, né, e se manter dentro do G4 da competição. A gente tem que analisar esse Sport, né, como ele atua fora de casa, que é uma equipe que é bem conivente com o empate. O Sport, quando ele chega num dado momento do jogo, que ele enxerga que a equipe da casa ela já não vai ter mais forças para furar o seu bloqueio, o Sport ele abdica de ser ofensivo e administra, né, o placar de igualdade, às vezes com gols, mas na maioria das vezes sem gols. Um primeiro tempo de um jogo de muitas dificuldades pelo meio para ambas as partes. A gente viu que os avanços do Novo Horizontino aconteceram mais pelo lado esquerdo com o Romário e as brechas dadas por Everton, né? Vimos também que a zaga faz com que o Sport seja uma equipe competitiva. O William Oliveira ainda é aquele volante que tem a contenção como seu jogo mais forte. Em contrapartida, a saída de bola ainda é uma dificuldade. Nada melhor do que ter Bruno Matias, né, que é um cara que auxilia nessa saída de jogo, né, e tá ali auxiliando o William Oliveira, até mesmo para que o Sport não tenha mais problemas num setor onde ainda carece de um pouquinho mais de técnica, para que o Sport não venha a sofrer com adversários mais qualificados. O Sport só veio chutar a gol, minha gente, aos 27 do primeiro tempo, com a sua característica finalização, que é o chute do Luciano Juba de longe, que nem assustou direito o goleiro Giovani do Novo Horizontino. E mais uma vez o Sport cometeu aquele famoso apagão, né, no primeiro tempo, um apagão defensivo. Tem acontecido comumente dentro das partidas, mas o Sport não tem sentido porque o gol adversário não sai. E isso pode ser refletido lá na frente. A gente viu uma falha, inclusive de posicionamento do próprio Rafael Thierry. Sabino estava caído, né, e um cabeceio, né, de um dos jogadores, um dos defensores, né, o Léo Baiano, da equipe do Novo Horizontino, que cabeceou para o chão como manda o figurino, mas a bola se perdeu pela linha de fundo e o Maílson nada faria se a bola fosse no gol, porque estava em cima do goleiro do Sport, né, e o Maílson que fez algumas defesas tanto na primeira como na segunda etapa. E o Novo Horizontino, né, foi uma equipe que teve mais posse de bola, mas que, assim como o Sport, tem dificuldades de criar. É uma equipe que chegou, né, muito em função das jogadas pelos lados, com o Hélio Borges, né, com o Douglas Baggio, né, o Ronaldo tentando finalizações de longe, o Diego Torres com muita movimentação ali, com o Gustavo Bochecha, vendo um Sport formando 2 linhas de 4 homens, né, bem definidas, não deixando com que a equipe de Novo Horizonte pudesse trabalhar. Mas no setor criação, esse foi o grande pecado. E vem sendo o grande pecado do Sport. É louvável, né, o Sport hoje ser uma das equipes do futebol brasileiro, das 3 primeiras divisões, a sofrer menos gols. Foi assim também em recortes da primeira divisão na temporada passada. Mas o ataque não produz. E hoje uma substituição que a gente pode questionar bastante, do Gilmar Dalpozo, foi justamente a saída de Everton Felipe para a entrada de Thiago Lopes. Ele mata um pouco de criatividade que o Sport tinha na partida. Giovani, bem marcado, estava praticamente como um segundo homem de ataque, não conseguiu de uma certa forma fazer um bom jogo, né? Tem ainda essa dificuldade, né, pelo seu lado físico, é um cara de pouca intensidade, de muita criatividade, mas sem movimentação. Não adianta muito para as características do jogo do Sport. O Luciano Juba, ora trocou de lado com o Everton Felipe, também não funcionou. Parraguês muito isolado lá na frente, quando recebia bolas não conseguia ser técnico o suficiente para municiar os seus companheiros.
e o Bruno Matias tentando ser aquele elemento surpresa, mas sem tantas chegadas à frente. Lucas Hernandes marcou mais hoje, e o Sport, na minha visão, ele perde quando está sem a bola, né, de se tornar ainda mais defensivo, ainda mais difícil de ser ultrapassado. De um Sport que ainda perde essa questão de formar uma linha de 5 mais coesa, forma em alguns momentos da partida, mas não com a eficácia necessária de ter, além, né, dessa pedra no sapato da equipe adversária, que tem sido nos últimos jogos, mas também pela fragilidade dos adversários, essa questão dos contragolpes, de acelerar o jogo. O Sport não consegue ser veloz do meio para frente, envolver o adversário. Novo Horizontino também não foi uma equipe de envolver o adversário, mas as equipes, na minha opinião, se equivaleram, né, no jogo, né, foram iguais, né, em termos técnicos, né, com muitas falhas. O Novo Horizontino criando, né, situações mais perigosas até do que o próprio Sport, e no fim das contas vai ficar aquele gostinho de que a equipe poderia produzir mais, né? A gente levando em conta a questão do desempenho, mas se a gente levar em consideração o campeonato, aí o torcedor já tem uma outra visão, porque o Novo Horizontino vinha de 3 vitórias consecutivas e o Sport conseguiu arrancar um ponto diante da equipe que vinha em franca recuperação, na verdade vem aí em ascensão nas mãos do técnico Alan Al e desse bom time de jogadores que já passaram por boas situações em outras equipes, né? Eu até citava lá no meu Twitter, Gustavo Bochecha subiu com Juventude, Romário subiu com a equipe do Cuiabá, o Líger zagueiro subiu com o Bragantino em 2019, né? Jogadores que já passaram pelo Sport, Ronaldo, Felipe Rodrigues, o bom meia Diego Torres, que já foi, né, uma das opções, né, que o Sport estava buscando no mercado e não conseguiu. Então uma boa equipe, né, que foi montada para essa Série B durante a própria Série B, porque no começo essas peças não haviam ainda chegado, mas com a contratação, com a aquisição de alguns jogadores, Novo Horizontino reagiu na tabela e é um ponto que pelas circunstâncias da classificação é aceitável. Mas pelo futebol que o Sport ainda vem apresentando, embora as vitórias em casa e esse bom desempenho defensivo que faz com que a equipe tenha essa competitividade em relação às demais, ainda é algo, né, a ser visto, a ser observado, né, levando, lógico, em conta o mês de junho. É a grande preocupação que esse que vos fala tem. É o mês de junho do Sport, com jogos contra Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Vasco da Gama, né, jogos mais complicados de equipes que estão diretamente na briga com o Sport por uma vaga na primeira divisão do ano que vem. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!